abrir a tribuna popular e comunicar aos colegas vereadores que alguns colegas encontram-se em viagem, né, Wilson? Outros estão no evento de inauguração da PAC, mas em respeito aos convidados, e eu cito aqui o secretário Adriano da Educação, o seu corpo técnico pedagógico, nós vamos abrir a tribuna popular e, como é regimento interno desta casa, né, vereador Wilson, posterior à fala da Secretaria de Educação, nós aguardaremos a chegada de mais 2 colegas para iniciarmos a sessão plenária. Então, conforme resolução número 14/2013, que institui a tribuna popular na Câmara de Vereadores de Passo Fundo e dá outras providências, o espaço de 5 minutos será utilizado pelo senhor Tárcio Pinheiro, membro pedagógico da Cyberliga, da Secretaria Municipal de Educação de Passo Fundo, conforme solicitação do vereador Leandro Rosso, antes da abertura da reunião plenária ordinária desta data. Por gentileza, Darcy. Boa, Trindade. Boa tarde a todos. Ao cumprimentar o vereador Leandro Rosso, estendo meus cumprimentos a todos os presentes. Aproveito o momento para trazer para vocês uma breve apresentação do projeto Cyberliga, Treinamento para Heróis. O projeto integra o Plano de Combate à Desigualdade Educacional do município, ou seja, é uma das ações promovidas pela Prefeitura Municipal através da Secretaria de Educação, para minimizar as defasagens educacionais que, como a gente sabe, foram evidenciadas pela pandemia da Covid-19. O nosso projeto abrange as 4 áreas do conhecimento. Ele é desenvolvido pela minha colega Camila, de Ciências Humanas, meu colega André, da área de Ciências Humanas, a Camila, de Ciências da Natureza, Patrícia, da área de linguagens, e por mim, Tárcios, da área da matemática. O nosso projeto tem como base e ponto de partida os resultados obtidos pelos estudantes na avaliação diagnóstica. A avaliação diagnóstica é um instrumento muito importante da nossa rede, onde a gente pode medir o índice de aprendizagem dos nossos estudantes. Então, é uma avaliação elaborada por professores municipais, aplicada pelas escolas municipais, para que possamos ter um ponto de partida e visualizar onde queremos chegar com a educação do nosso município. O nosso projeto tem uma marca muito forte do uso das tecnologias digitais. É um projeto onde as suas atividades são desenvolvidas de forma online, para que possamos ter uma maior abrangência possível, para que mais estudantes sejam contemplados num menor espaço de tempo. A gente usa ferramentas disponíveis no Google Cloud, como Google Sala de Aula, YouTube e diferentes ferramentas que o professor julgue necessário, que vá contemplar e contribuir para o desenvolvimento das suas aulas. Um ponto bem forte do nosso projeto é a utilização das metodologias ativas. A nossa proposta é que os estudantes sintam-se protagonistas do seu processo de ensino-aprendizagem. Uma das metodologias ativas que nós utilizamos é a sala de aula invertida. E outra, que cabe destacar mais nesse momento, é a gamificação. A gamificação é trazer elementos dos jogos para dentro da nossa prática pedagógica, onde a gente propõe desafios aos estudantes, a gente avalia a evolução dos mesmos e contempla com recompensas e premiações. O ano passado, na fase etapa piloto do projeto, nós distribuímos premiações a todos os estudantes participantes. Essas premiações, concedidas ao final de cada fase, envolviam kits de material escolar,
oportunidades, né, de experiências científicos, culturais em diferentes espaços da cidade. Então, alguns estudantes tiveram a oportunidade de visitar ao Prisma, ganharam ingressos para o cinema, e este ano, o que me traz aqui nesse momento, é a nossa vontade de enriquecer essa premiação com obras literárias. Eu e meu colega André, né, representando todo o projeto, semana passada passamos no gabinete de todos os vereadores, deixando um material de divulgação de projeto e um convite para participar como doadores, né, dessas obras que serão destinadas aos estudantes ao final de cada fase do nosso projeto. Junto com o belo trabalho desenvolvido pelos professores nas escolas municipais, alguns objetivos do nosso projeto é engajar os estudantes nessa busca pelo conhecimento, nesse plano de processo de ensino-aprendizagem, é mostrar para os estudantes que eles têm sim potencialidades e que eles podem desenvolver autonomia nessa busca do conhecimento e aumentar os nossos índices que a gente vem acompanhando a cada ano através da avaliação diagnóstica. Na fase piloto, nós atendemos 7 escolas, convidamos 67 cyberaprendizes, que são os estudantes que vêm para o projeto para desenvolver as suas habilidades, convidamos 17 CyberPlus, que são os estudantes que nos auxiliam como monitores, então distribuímos 84 premiações e ministramos 48 treinamentos. Fica o meu convite para que todos os vereadores participem dessa campanha que vem enriquecer cada vez mais a educação dos nossos estudantes. Fui informado há pouco pelo vereador Leandro Rosso que o gabinete da leitura da Câmara vai participar com a doação de 100 exemplares e agradecemos o espaço concedido e a atenção de todos. Boa tarde. Muito bem, obrigado, Tárcios, pela apresentação. Cumpriu o tempo mesmo, né, secretário Adriano? Foi regimental. Parabéns pela apresentação. E realmente a Câmara de Vereadores, ela irá participar, secretários e colegas, junto com o Gabinete da Leitura, doando 100 exemplares, mas a caixa que está ali colocada na entrada, por gentileza, Grazi, pode trazer, fica à disposição dos colegas fazerem a doação para posteriormente ser encaminhado à Secretaria Municipal de Educação. Temos colegas professores, vereadores aqui, né, Regina? E eu cito aqui que é um grande projeto, uma grande marca dessa gestão. Parabéns. Fiquem à vontade e aos colegas ainda aguardamos o quórum oficial para a abertura da sessão plenária. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Havendo número regimental, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 230ª reunião plenária da 18ª legislatura, 1 de 1 de 2021 a 31 de 2 de 2024. 160ª reunião plenária ordinária da 18ª legislatura. 5ª reunião plenária da 3ª sessão legislativa 2023. 4ª reunião plenária ordinária da 3ª sessão legislativa, 1º de março de 2023, quarta-feira, 15h55. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da agenda legislativa. Expediente. Votação da ata da reunião plenária número 229. Não havendo requerimento de leitura da ata, nem retificações a fazer, coloco em votação a ata
Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovada a ata da reunião plenária número 229. Comunicações ao plenário. Temos um total de 21 proposições, presidente. Convites e outros documentos. Ofício de comunicação de liderança de bancada número 1 de 2023, da bancada do PDT, informando que a liderança do partido será exercida pela vereadora Regina Costa dos Santos e a vice-liderança pelo vereador Ernesto dos Santos. Ofício de comunicação de liderança de bancada número 2 de 2023, da bancada da oposição, informando que a liderança de bancada será exercida pelo vereador Rudinei Xavier Escobar Candeia e a vice-liderança pelo vereador Tadeu Moraes Trindade. Ofício de comunicação de liderança número 3, 2023, da bancada do PSB, informando que a liderança do partido será exercida pelo vereador Wilson Pedro Liu e a vice-liderança pelo vereador Michel Oliveira. Conforme inciso 1º do artigo 224 do Regimento Interno, anunciamos a votação na próxima reunião plenária das seguintes matérias: veto parcial às emendas impositivas números 31, 34, 40, 44, 49, 67, 70, 80, 81, 82 e 83, e emenda autorizativa número 1 do projeto de lei número 105 de 2022, que estima a receita e autoriza a despesa do município de Passo Fundo para o exercício financeiro de 2023. Parecer CFPC, parecer favorável pelo acatamento do veto parcial do vereador Jordani Krug Campos Ramos, do vereador Evandro Meirelles, vereador Gleison Consalter e vereador Indiomar dos Santos. O vereador Rudinei Candeia manifesta que, em relação aos vetos, acompanha o relator no posicionamento acerca das emendas números 34, 49, 67, 70, 80, 81, 83 e emenda autorizativa número 222, sendo parecer favorável pelo acatamento do veto parcial. Em relação à emenda números 31, 40, 44 e 82, emite o parecer contrário pelo acatamento do veto parcial. Relator, vereador Jordani Krug Campos Ramos. Veto total ao projeto de lei complementar número 14 de 2022, que suprime o inciso 9º do artigo 4º da lei complementar número 405 de 9 de janeiro de 2017, que dispõe sobre a organização do sistema de transporte coletivo do município de Passo Fundo e autoriza o executivo a delegar a sua execução e dar outras providências. Parecer CCJ, pelo acatamento do veto total. Relator, vereador Wilson Pedro Liu. Votação de expediente. Em votação, requerimento de justificação de ausência número 4, 2023, do gabinete do vereador Rafael Luiz Colucci, justificando a ausência na reunião plenária de 1º de março, corrente por motivo de viagem a Brasília, a fim de cumprir lideranças com agendas partidárias. Em votação, o requerimento do vereador Rafael Colucci. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os demais que se manifestem. Aprovada. Pauta. Em primeira discussão prévia, projeto de lei número 20, 2023, do gabinete do vereador Evandro dos Santos Meirelles, denomina via pública municipal Rua 23, do loteamento Parque da Cidade, com o nome de Alvise de Lacerda Moraes. Em segunda discussão prévia, projeto de lei número 16, de 2023, do
vereador Inharã Vieira de Carvalho, institui a renovação das receitas médicas para pacientes com doenças crônicas previamente diagnosticadas nas unidades de saúde do município e contraceptivos e da outras providências. Projeto de lei número 17, 2023, do Gabinete do Vereador Altamir da Silva dos Santos, dispõe sobre as medidas em favor da segurança da mulher que sinta em risco em bares, restaurantes e similares, além de locais públicos e da outras providências. Projeto de lei número 18 de 2023 do Gabinete do Vereador Gleison Túlio Consalter, institui a Semana Municipal da Atividade Física e o Dia Municipal do Profissional de Educação Física de Passo Fundo e da outras providências. Projeto de lei número 19 de 2023 do Gabinete do Vereador Evandro dos Santos Meirelles, denomina a via pública municipal Rua 20 do loteamento Parque da Cidade com o nome de Vilmar Silva de Souza. Era isso, senhor presidente. Obrigado, vereador. Abrimos então espaço de inscrições para discussão das matérias. Vereadores que querem fazer uso da palavra. Querem fazer um acordo? Acordo? Tá bem. Alguém é contrário do acordo? Acordo, então. Ordem do dia. Em discussão e votação. Projeto de lei número 125, 2022, Gabinete do Vereador Diomar Vieira dos Santos, denomina a via pública municipal entre a Rua Graciosa Preto e Coronel Camisão, com o nome de Selvina Sebastião Rampanelli. Pareceres: CCJ favorável, relator vereador Tadeu Moraes Trindade. CPDUI favorável, relator vereador Cláudio Luiz Rufa, o soldado. Abertas as inscrições para os vereadores que desejam discutir a matéria. Acordo? Acordo? Em votação. Já entraram no acordo? Então? Pois não. Primeiro secretário, por favor. Em votação, minha gente. O fato de ter acordo não quer dizer que não tenha que votar, né? Vereador, quem não votou? Todos votaram, os presentes? Me informem. Todos. 15 votos favoráveis e nenhum contrário, sendo 5 ausentes. Secretário. Moção número 1, 2023. Sim, em votação também gostaria que lesse só o texto. Moção de apoio à instalação da CPI da Corsã na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. CPDUI favorável, relator vereador Ernesto dos Santos. Abertas as inscrições para os vereadores que desejam discutir essa matéria. Já houve acordo? Ah, sim, desculpe, é verdade. Então, um favorável e outro contrário.
A proponente disse que se não tiver ninguém contrário, ela não faz arguição, tem um vereador contrário. Então, fala inicialmente a proponente, vereadora Eva Valéria, e depois o vereador que vai fazer o contraponto, vereador Candeia. Quantos minutos, senhor presidente? 2. Então, boa tarde, senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, comunidade que nos acompanha. Nós estamos, então, votando aqui a moção de apoio à instalação da CPI da Corsã na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. A gente sabe que todos nós, eu acho que temos representantes na Assembleia Legislativa. Uma CPI é uma oportunidade que os nossos deputados e deputadas têm de reverem, né, algumas questões que a própria comunidade tem questionado as nossas lideranças. E dentre tantos fatos que precisam ser investigados, eu vou destacar aqui apenas um. Entre os fatos, e que inclusive está na moção, que geram estranheza e requerem uma maior investigação, está a contratação. Quando foram firmados 19 contratos milionários, em sua maioria comunidade sem licitação, no valor total de mais de 32 milhões de reais, com o objetivo, segundo o governo do Estado, de preparar as condições legais para a venda da Corsã. Para além da questão, não se discute aqui, de sermos contra, aqui a nossa Câmara foi, né, o Sim de Água esteve aqui, a maioria dos vereadores contrários à privatização da água, à privatização da vida. Discutíamos agora com o vereador Luizinho que a questão da água, gente, o maior patrimônio do nosso povo rio-grandense. Que triste, hoje de manhã também, na Frente Parlamentar dos Recursos Hídricos, as lideranças convidadas que estiveram aqui conosco destacavam o absurdo que é nós pensarmos, inclusive agora no momento que o nosso Rio Grande do Sul passa por esta triste estiagem que está causando tantos prejuízos. Nós aqui em Passo Fundo, que temos o Rio Passo Fundo, o Paulo Cornélio do GESP ressaltava na nossa reunião pela parte da manhã de que já estamos utilizando água do rio Jacuí. Vejam a gravidade. E nós vamos simplesmente entregar o pouco do bem maior que ainda resta para o Rio Grande do Sul para uma empresa simplesmente visando o lucro. Então, uma CPI é uma oportunidade que todos têm, ambos os lados têm, de apresentar suas provas, de se defenderem, segundo o devido processo legal, né? E toda a comunidade também de discutir e rever os atos que foram feitos até então. Quero pedir a vocês, com carinho, é apenas uma moção, vamos dar a oportunidade para o nosso povo entender melhor todo esse processo. Fará o contraponto, isto fará a manifestação contrária à moção o vereador Rodinei Candeia. Por 3 minutos, vereador. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, senhores que nos assistem, não tenho como ser favorável à moção, pois no texto dela faz um ataque direto ao ex-procurador de Justiça Fabiano Dalazen, que já foi promotor aqui em Passo Fundo, e que exerceu com extrema competência os seus mandatos como Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Ela diz diretamente, pondo em dúvida a idoneidade dele, só pelo fato de que ele, dentro de um direito que tem, se exonerou da função de procurador e foi trabalhar como advogado. Isso está dentro do que ele está dentro, e ele, como promotor, ele não tem função no processo de licitação. Então, só por esse motivo, não tenho como assinar uma moção que ataca uma pessoa que tem uma larga folha de serviços prestados ao Estado do Rio Grande do Sul. O segundo aspecto, e que tem que ficar claro aqui, o que está em discussão
é o modelo de Estado brasileiro. De um lado, quem é contra a privatização e, ao contrário, é a favor de estatização de tudo, se puder, tirando da iniciativa privada toda ação empresarial. É a expropriação dos meios de produção. E, de outro lado, as pessoas que querem a eficiência do serviço. Vamos jogar limpo. A Corsã, na estrutura que tem hoje, não tem condições de atender ao marco legal do saneamento, que obriga a cumprir suas obrigações de atender com, por exemplo, saneamento. 60% do estado do Rio Grande do Sul, 80% do Brasil não tem saneamento. E a Corsã não tem recursos próprios para atender. Não se vai tirar necessariamente as concessões da Corsã. Só vai se possibilitar que a Corsã pegue dinheiro privado e coloque para fazer as obras necessárias que a sociedade brasileira e principalmente a sociedade gaúcha precisa. Nós precisamos sim garantir a água. E nesse aspecto da água, não esqueço que há uns anos atrás, a Corsã estava pregando que aqui em Passo Fundo se tapasse todos os poços artesianos, de todos os prédios. Se dá estiagem, ficaremos nós sem água, porque a Corsã não tem capacidade de atender a água de Passo Fundo. Nos últimos 3 meses, faltou água durante 2 vezes para a cidade inteira. Portanto, a Corsã precisa de investimento, a Corsã precisa se modernizar, mas parece que tem gente, ideologicamente e também por interesse pessoal, que não quer que isso aconteça. Obrigado, vereador. Havendo manifestação, então, favorável e contrária, a moção colocaremos, então, em votação. Aberto o momento de votação. Por favor, vereadores. Como é que votou? Todo mundo votou? 1, 2, 3. Eu vou. Moção aprovada por 10 votos favoráveis, 5 contrários e 5 ausentes. Encerrado, então, esse espaço de votação. Quero fazer uma saudação aqui especial à nossa colunista da GZH de Passo Fundo, Nádia Hartmann. Seja bem-vinda. Seja bem-vindo, nossa... Precisamos da imprensa aqui, viu? Espaço das comunicações. Comunicação de lideranças. Inscritos, liderança de oposição. Senhor presidente, Alberto Grando, colegas da mesa, senhoras vereadoras, senhoras e senhores que nos acompanham, hoje tivemos a oportunidade de participar de um ato histórico, junto com o presidente dessa casa, vereador Michel, vereador Evandro Meirelles, vereadora Janaína, lá na fundação oficial, na inauguração da APAC, que é a associação que trabalha para ajudar a recuperar os apenados que não teriam essa oportunidade no sistema penal. Já falei aqui mais de uma vez a respeito da eficácia da APAC. É um sistema
onde alguns presos do sistema penitenciário que querem se recuperar saem de lá e são colocados numa instituição privada da sociedade civil. É uma associação sem fins lucrativos, trabalhada por voluntários. E digo e insisto nessa expressão, é marca, Wilson, de uma sociedade evoluída o voluntariado. Ainda falava agora de manhã, agora na inauguração, com o promotor Marcelo Pires, um dos entusiastas. Há muitos anos atrás, a sociedade civil de Passo Fundo se organizou e fez toda a reforma do presídio que precisava em Passo Fundo. De 2,5 milhões de orçamento, foi feito com 220 mil, presidente. E agora, novamente, a sociedade civil se organiza, tinha pessoas da direita, pessoas da esquerda, de todos os pensamentos a respeito do assunto, e que se uniram para o bem comum, para uma entidade maior. A eficácia do sistema é extraordinária. Enquanto tem 90% de reincidência no sistema comum, na APAC tem 90% de recuperação. Enquanto no sistema comum tem 5, 6 mil de custo por preso, no sistema da APAC custa 1.000 e pouco para trabalhar um preso. Enquanto eles ficam ociosos no sistema comum, na APAC, das 6 da manhã às 10 da noite, os presos têm atividade, seja trabalhando, seja estudando ou fazendo outras atividades. E isso muda a vida das pessoas. Tenho ouvido, já repeti isso também, muitas vezes, expressões totalmente desconectadas da realidade, como, por exemplo, bandido bom é bandido morto. Isto nunca levou a lugar nenhum. Não evoluímos como sociedade. A verdade é quando nós fizermos cumprir a lei para quem nós quisermos, que são os nossos, ou para aqueles que descumpriram e praticaram crimes até contra nós. A lei é para todos e nós temos que viver num país onde a lei seja cumprida. E a PAC é uma vitória do Estado, da democracia, porque lá a pena é cumprida conforme a lei determina. E por isso ela funciona. E para fechar isso e comemorar essa data importantíssima, que teve a participação desta Câmara desde o primeiro momento, para comemorar isso eu quero dizer, nós temos temas que nós divergimos, por posições ideológicas, por posições partidárias. Mas é a oposição, falo, autorizado pelos colegas, a oposição desta Câmara, em todos os projetos, onde o interesse comunitário, onde o interesse da população de Passo Fundo for preponderante, nós estaremos ombreados juntos e trabalhando para que essa cidade esteja cada vez melhor. Parabéns a todos os voluntários, parabéns ao Vinícius, a todos os que estiveram juntos desde o primeiro momento e pela essa inauguração fabulosa. Mas tem muito mais coisas que nós vamos fazer. E a oposição dessa casa, vereadora Regina, como autorizado por vocês, vai estar junto para que nós construamos esse mundo melhor, que é o verdadeiro motivo pelo que nós estamos aqui. Muito obrigado. Vereador Candeia, Vossa Excelência tem mais 5 minutos agora da liderança republicana. Se quiser continuar, até porque estou gostando do seu discurso. Entendi que o líder passa ao vice-líder a palavra. Eu vou usar depois. Usa depois. Agora situação. Assim, desculpe, mais uma vez. Liderança do governo ausente, mas tem o vice-líder que vai usar da palavra. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, comunidade, eu quero, com a devida vênia do vereador Candeia, quero dar continuidade a este tema que o vereador traz e de forma muito oportuna. Eu tive o privilégio de estar nas 3 primeiras reuniões e recordo que em 2 delas o senhor também estava antes de ser vereador. Foram reuniões que aconteceram antes de ser vereador e desde o início se viu, e eu conheci essa experiência lá na região de Mariana, em Minas Gerais, há 30 anos atrás. E quando me falavam, eu dizia, não, isso não é possível, não é possível.
Então o pessoal disse, então vamos lá conhecer. E nós fomos conhecer. E realmente a coisa funciona. E esta é uma experiência que nasceu dentro da Igreja Católica. E depois ela se abriu, e hoje ela não é mais algo da igreja, mas tem um dos pilares fundamentais que é a espiritualidade. É o trabalho, é a organização, é a disciplina, é a convivência, é a presença da família. E o que eu queria registrar, e o meu colega vereador Michel se tornou voluntário desde o início, também participando desse processo, queria só chamar a atenção o seguinte: o município de Passo Fundo, vereador Candeia, hoje, com este ato inaugural, ele deu uma sinalização para a sociedade, porque a PAC não vai resolver o problema do sistema penitenciário. Eu fui padre 25 anos, rezei missa 25 anos dentro daquele presídio, vi amigos e amigas, pastores e pastoras pregando lá dentro, e a AM continuava do mesmo jeito, com perdão da expressão, não melhorava nada. Mas era um momento bom para eles. E a gente via que este talvez pudesse ser um caminho. Não o caminho da penalização, mas o caminho da escuta, o caminho do acolhimento. E uma que outra pessoa a gente conseguia resgatar desse sistemão. E o município de Passo Fundo, hoje, ao inaugurar esta PAC, entrar no sistema de APAC, que são, na verdade, centros de ressocialização. Elas não são uma prisão como tal, mas são centros de ressocialização. Passo Fundo dá sinalização de empatia, de respeito para com o ser humano, de reconhecimento, e o juiz federal lá, me foge o nome agora... Livreto. Isto. Então ele lembrava... Estas pessoas, quando elas redescobrem, Eva Valéria, que elas são seres humanos, elas vão ser incapazes de cometer um latrocínio. Elas vão ser incapazes de cometer um suicídio, um homicídio, porque elas vão passar a ter a possibilidade, e uma das frases que estava lá na PAC e que faz parte um pouco da espinha dorsal da PAC, dizia assim: do amor ninguém foge. Do amor ninguém foge. Então este que é o elemento. E queria deixar marcado na fala do Vini, já te dou a parte, vereador Michel. O Vini dizia assim, nós que somos voluntários, e o Michel é um dos voluntários, ele dizia, Candeia é voluntário, nós não somos voluntários porque custamos pouco, ou porque merecemos pouco, nós somos voluntários porque é impossível pagar o voluntariado. Ele não tem preço, mas ele tem valor, e ele é sinalização, como Vossa Excelência colocava, de evolução da sociedade. Então eu queria deixar isso muito marcado. O poder público de Passo Fundo, através do Executivo, poderia dizer, não, nós não queremos a PAC em Passo Fundo. Nós já temos o presídio regional. O poder público de Passo Fundo, através do judiciário, podia ter dito, não, o judiciário não quer isso. Nós já temos aqui, tá bom, vamos se incomodar, porque não, o judiciário assumiu isso. O executivo assumiu, e o legislativo, liderado por vocês dois, nomeadamente, né? E isto é importante. E aí tu colocavas bem, Candeia, nós somos uma casa legislativa que é favorável à recuperação. Pois não, Michel? Te cedo esses 40 minutos, segundos, aliás. Gostamos do 40, né? Vereador Wilson, só lhe parabenizar pela fala, o colega vereador Candeias também, e dizer que nesse assunto da PAC, do Centro de Reintegração Social, não tem oposição em situação. E eu quero convidar os colegas que ainda não conhecem o centro para virem conhecer o método e dizer que ainda hoje, no final do dia, vai estar no sistema, vereador, uma indicação pela Câmara de Vereadores, proposta por este vereador, para colocarmos a APAC como a entidade de utilidade pública, para que o município possa enviar recursos para a entidade e poder dar seguimento a esse trabalho. Obrigado, vereador. Parabéns, Michel, parabéns, Candeia, parabéns, Executivo. Obrigado, vereador. Liderança dos republicanos. Fala o vice-líder Leandro Rosso. Obrigado, senhor presidente. Aos que nos acompanham, até definirmos, né, Rudinei, de maneira democrática, junto ao diretório estadual, fica essa questão, líder oposição, líder do partido, nova executiva, mas tínhamos agendado uma audiência virtual, né, Rudinei, com o presidente estadual, o deputado federal Carlos Gomes, mas em virtude da inauguração da PAC, que é um dia histórico em Passo Fundo,
Nos próximos dias, né, Rudinei, de maneira democrática, organizada, estaremos comunicando os colegas vereadores e sociedade de Passo Fundo, a questão partidária. Mas eu aproveito o espaço de liderança, pois fizemos parte do governo, né, Rudinei, para apresentar um projeto que eu trouxe hoje, o coordenador pedagógico Tárcios, que é o Cyberliga. Eu gostaria que o Miqueias colocasse o vídeo e posteriormente irei explicar como vai ser o procedimento. Obrigado, Miqueias. Aos colegas vereadores que estavam lá na PAC, nós recebemos aqui o coordenador Tárcios, que nos explanou como procede o projeto, usou a tribuna popular, estava presente aqui também a cybermestre Patrícia Guterres, o André Martinelli, Ciências Humanas, e também Matemática o Tárcios, e Ciências da Natureza, Camila de Moraes. Também teve aqui presente, né, Regina, o secretário Adriano, prestigiando a apresentação. Eu fiquei muito feliz, pois fui convidado, presidente, para participar ali, ó, da Cyberliga, Legendários. Pois essa casa tem um projeto, né, aprovado pelos vereadores, que é o Gabinete da Leitura, que vem ao encontro ao que é o Cyberliga. Ou seja, a Câmara de Vereadores vai ser parceira através de um Cyber Plus parceiro. Então, eu fiz questão de explanar os vereadores, pois eles estão indo nas entidades, na sociedade, arrecadando livros, e aqui na Câmara eles deixaram uma caixa, e eu pedi para a Divisão de Comunicação Social segurar, para vir aqui explicar como é o procedimento. Então, é um projeto, né, Regina, que no meu tempo, ele é a recuperação dos alunos que não atingiram a média, né? Mas ele é todo didático e moderno. E o Gabinete da Leitura vai participar, presidente, recebendo livros, doando livros à Cyberliga e principalmente aos alunos que se destacarem nessas ações, sendo premiados com obras literárias. Então, processo digital, leitura na Câmara de Vereadores. Obrigado, vereador. Liderança do PT. Vereadora Eva Valéria Lorenzato. Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores,
comunidade que nos acompanha. Quero saudar de forma muito carinhosa a jornalista, então, Nádia Hartmann, que vai cobrir e fazer a editoria de política do ZZH Passo Fundo. Seja bem-vinda, Nádia. Me orgulha muito uma mulher que comenta sobre política. Acho que nós precisamos ser protagonistas em todos os espaços. Boa sorte, boa caminhada e muita resiliência, que tu tem com certeza, né? Já tem experiência aí na área da política. Mas eu também quero destacar que estamos no 1º dia de março, um mês muito especial para nós mulheres. A gente sabe que a questão de gênero, de qualidade de vida das mulheres, é um tema que tem que ser pautado nos 365 dias do ano. Mas o mês de março para nós é muito especial, porque tem o dia 8, né, Dia Internacional da Mulher. Nós aqui, enquanto municípios, temos a Semana da Mulher, e são pensadas e articuladas muitas atividades, muitos encontros do Poder Legislativo, Executivo, da sociedade civil e dos movimentos populares como um todo. Eu acho que nós, neste mês de março, precisamos chamar a atenção, especialmente enquanto município, para a questão do aumento do feminicídio, da violência contra a mulher. Eu escutava uma entrevista da delegada Rafaela Bier para a Rádio UPF e me assustei, porque o número de habitantes de Porto Alegre em relação a Passo Fundo é muito maior, e me parece que em Porto Alegre, em 2022, foram 10 feminicídios e na nossa cidade 6. 6 feminicídios, é muita coisa que está acontecendo. Os boletins de ocorrência de ameaças são enormes, são centenas de denúncias, e a gente sabe que são poucas as mulheres que denunciam a violência sofrida, a violência doméstica. Então, é um tema que tem que estar sendo pensado para nós que fizemos políticas públicas, e precisamos pensar em atender as necessidades básicas das mulheres. E quando se fala em necessidades básicas, nós estamos falando em moradia digna, em vagas, especialmente na educação infantil do nosso município, que tem um déficit muito grande. Em todo lugar que eu visito, nos momentos que eu participo com a comunidade, especialmente com as mulheres trabalhadoras, me surpreende, inclusive servidoras públicas, que elas me relatam que estão mudando de endereço, estão saindo de empregos que têm uma remuneração boa, com seus direitos trabalhistas garantidos, muitas vezes porque o neto ou o seu filho, elas não conseguiram vaga na educação infantil, e aí precisam se deslocar para outro bairro para conseguir que outra pessoa atenda as crianças ali naquele período que elas precisam trabalhar. Para além disso, precisamos falar de alimentação saudável. Qual a alimentação que essas mulheres estão tendo, o combate à fome, que no nosso município também é uma realidade, geração de emprego e renda de qualidade. E aí eu quero destacar aqui que agora, dia 8, os movimentos populares estarão fazendo um ato simbólico aqui, que iniciará em frente ao fórum, para chamar atenção para a violência doméstica, e aqui em frente ao Paço Municipal também, para chamar a atenção dessas pautas que estão faltando políticas públicas, e aqui em frente à Câmara, para chamar a atenção a questão da violência política contra as mulheres que ocupam espaços políticos em todo o nosso Brasil, e não só aqui na nossa cidade, que infelizmente acontece também. E para além disso, temos a pré-conferência da saúde da mulher, que está sendo chamada pela Associação das Promotoras Legais Populares. Nós temos um jantar em homenagem ao Dia da Mulher, que será organizado também pela Sociedade Recreativa Garotos da Batucada e Associação Cultural das Mulheres Negras, dentre tantas outras ações que acontecerão. Convido os colegas e as colegas que participem dessas atividades. Vamos fortalecer o movimento de mulheres da nossa cidade. Acho que eu tenho 3 minutos, obrigado, senhor presidente. Obrigado.
se tem o seu tempo de... Tem sim. Mas eu acho que... Mais 3 minutos. Eu deixo para depois. Sem pressa. Não, que agora tá bem. Solidariedade, ausente. Cidadania, ausente, viajando também. PDT. Fará uso da palavra a líder do PDT, vereadora professora Regina. Boa tarde, presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público que nos acompanha. Não tem como começarmos as nossas falas de hoje sem marcar como um espaço de fala das mulheres, sendo que estamos iniciando aí o mês de março, mês esse que simbolicamente marca a nossa luta diária em defesa dos direitos das mulheres e no combate, sobretudo, à violência contra a mulher. E aqui é sempre importante enfatizar que enquanto a gente está aqui, várias mulheres já foram agredidas no estado do Rio Grande do Sul. Estado este que é um dos mais violentos no nosso país para nós mulheres. Cidade de Passo Fundo é uma das cidades que mais mata mulheres por feminicídio. Então não tem como, vereadora Eva, utilizarmos a palavra hoje e não marcar o início deste mês como um mês para reafirmarmos as nossas lutas e a importância de termos mulheres nos parlamentos do nosso país. Porque, com certeza, temos homens que nos representam, mas só quem sente na pele o que é ser mulher nesse país, nesse estado e nesse município, pode falar com propriedade sobre essa realidade e reivindicar políticas públicas que, de fato e de direito, possam mudar a realidade. Gostaria de trazer um tema que diretamente está ligado com as mulheres, que está voltado ao acesso à educação infantil. E tem um tema aqui no município de Passo Fundo, que no início de ano sempre nos buscam, que é a dificuldade de acolhimento das mulheres quando vão buscar uma vaga para o seu filho, para a sua filha na educação infantil. Temos uma lei que regulamenta a central de vagas, inclusive que regulamenta a transparência destas informações, mas que não temos acesso a elas. Fiz um pedido de informação ainda no ano passado, neste mesmo período, voltado a querer saber quantas crianças estão aguardando uma vaga na educação infantil por território. Se queremos pensar políticas públicas sobre esta pauta, temos que ter acesso às informações. Espero, vou encaminhar novamente e que a gente possa avançar. Os critérios, embora a lei seja clara, mas na prática eles nos deixam muitas dúvidas. Primeiro deles, zoneamento. A gente sabe de várias crianças que foram designadas para escolas longe do território onde elas moram. Então, temos que questionar. Ter irmãos na escola, que é um dos critérios. A gente tem relatos de mães onde os irmãos foram colocados em escolas diferentes. Ter deficiência, que é um dos critérios claros da lei. Temos crianças aguardando na lista de espera, que se inscreveram no primeiro dia de inscrição. No entanto, como tem uma deficiência, outros passaram à sua frente. Pelo que se indica, se for um dos primeiros a se inscrever, tem uma deficiência, como que não conseguiu a vaga? Então, são muitas questões questionáveis. Aqui não estou pedindo que fique muito claro que vereador tenha prioridade em acesso a colocar os filhos dos seus eleitores. Não é isso que estou dizendo aqui. Muito pelo contrário, defendo a central de vagas, defendo os critérios e que se respeite esta lista de espera, mas ela precisa ser muito transparente. E tem um critério que não consta lá, que para as mulheres trabalhadoras nos custa muito claro, porque muitas delas não conseguem entrar no mercado de trabalho porque não tem uma vaga para o filho, para a filha estudar, que é o fator socioeconômico. É só a gente parar na frente das nossas escolas do município. A vaga é para todos, mas tem um número significativo que não está tendo o acesso
a essa vaga, muitas vezes por falta de informação. Aqui quero fazer um elogio, que é sim o mecanismo utilizado de ter uma pessoa no zoneamento para atender de forma presencial, que foi um avanço com base em toda a discussão que tivemos aqui nesta casa no ano passado. Mas, com certeza, esse tema do acesso à vaga à educação infantil precisa melhorar e melhorar muito. Era isso, presidente. Muito obrigada. Eu que agradeço, vereadora. Liderança do União Brasil. Ausente, líder e vice-líder. Liderança do PSB. Vereador Wilson Lil. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, comunidade, como liderança do PSB, hoje não tem como eu não me manifestar e não fazer referência à vereadora Regina. Aquele triste episódio acontecido ontem na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. Cada um é livre, pense o que quiser, como quiser, se posicione como quiser, mas Caxias do Sul não merecia uma manifestação infeliz, esdrúxula, preconceituosa, xenofóbica, e vou parando por aí com os adjetivos, porque teria uma fila bem grande do senhor Sandro Fantinel. Nem me interessa saber qual o partido e da onde veio, para onde vai. Caxias do Sul não merece, porque a história de Caxias do Sul não é esta. Também a história do empresariado do Rio Grande do Sul também não é esta. E também não merecia. Toda a cultura italiana também não é assim. Então eu espero, de fato, que a Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, ela possa, com muita cautela, com muita calma, sem caça às bruxas, mas fazer um acompanhamento devido. E o presidente hoje se manifestou, na minha avaliação, foi uma avaliação muito fraca, muito branda, porque hoje, quando o senhor Sandro Fantinel foi tentar explicar o que ele talvez quisesse ter dito, foi pior o remendo do que o soneto. Aí mostrou de fato, que ele confirmou de fato na explicação, que ele é tudo isso e muito pior que isso. E não é a primeira vez que esse vereador se manifesta de forma infeliz em muitos temas, não é a primeira vez. Eu tenho acompanhado vários debates infelizes, preconceituosos deste vereador. Então, como liderança hoje do Partido Socialista Brasileiro, que tem o ser humano como centralidade, tem a inclusão como centralidade, tem o respeito às diferenças como centralidade, tem as parcerias público-privadas como um de seus eixos principais, tem o respeito à iniciativa, da iniciativa privada, respeito profundo, e tem absoluta consciência de que é preciso trabalhar de forma muito parceira esses processos para chegarmos a um Estado inclusivo, um Estado respeitador. E quando falo Estado, não estou falando do Rio Grande do Sul, estou falando do Estado brasileiro mesmo. Agora, hoje o que saiu nas mídias foi Rio Grande do Sul é xenofóbico, Rio Grande do Sul é preconceituoso. E o infeliz do vereador, ai, foi como se falasse da nossa bombacha. Que bombacha, rapaz? Que bombacha, mas não deixe de mal os nossos tradicionalistas, os nossos gaúchos, que sabem por que tem bigode, que sabem por que usam bombacha, que sabem por que usam pilcha. É para ter respeito, é para ter dignidade, é para valorização do ser humano, seja ele qualquer que seja, às vezes de forma meio invertida, mas acontece o respeito profundo. A grande maioria das vezes é o peão quem ensina o dono da fazenda. Ele aprende junto, porque ele que domina ali de campeira, de fato é ele. O vereador Meirelles sabe muito bem disso, está sempre... Então, quero deixar isso muito registrado, essa indignação.
E estou falando em nome do PSB hoje, mas eu gostaria muito que essa manifestação pudesse ser a manifestação também da Câmara de Vereadores de Passo Fundo, na sua intencionalidade. Não quero caça às bruxas, mas no mínimo que este infeliz possa reconhecer e dizer, olha, eu fiz uma bragerada sem tamanho e me ajudem a reconstruir, se é que é possível reconstruir isso. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Liderança do MDB. Vereadora Janaína Leite Portela. Muito boa tarde, presidente, vereadora Alberi Grando, cumprimento os colegas da mesa diretora, colegas vereadores, vereadoras aqui presentes, comunidade que nos assiste pelas redes sociais, presencialmente neste plenário. Já adianto e solicito o meu tempo também de vereadora presidente. Primeiramente, quero fazer aqui a exposição da nossa presença no momento hoje de inauguração da APAC em Passo Fundo. Estivemos presentes muitos vereadores que conseguiram organizar sua agenda e foi um momento muito importante, porque é uma luta que ainda tem muito a ser conquistado, que é manter esse estabelecimento e colher resultados que façam a diferença e que construa-se uma cultura de ressocialização para aqueles detentos que venham sim a ter o perfil, como sempre bem explicado, toda essa condição humana que precisa ser trabalhada junto à nossa sociedade. Também quero cumprimentar todas as autoridades que se envolveram e principalmente todas as pessoas voluntárias nesse projeto, porque sabemos quão é importante que as coisas elas funcionam realmente quando ocorre uma mudança de cultura e as pessoas abraçam uma causa. E de fato é o que ocorreu com a APAC. Então todo o judiciário, o Ministério Público, pessoas envolvidas nos âmbitos das autoridades, da governança, na política, no legislativo, mas especialmente os voluntários fazem realmente a diferença nesse momento e projeto. Mencionando na figura do Dr. Toasa, Vinícius Toasa, o cumprimento a todas as pessoas que ali dedicaram seus esforços e continuarão dedicando. Também quero registrar um momento muito importante para nós, que é a questão da contagem regressiva dos centenários, os 100 dias agora que se começam a transcorrer para a comemoração do centenário Notre Dame. Nós que protocolizamos ainda, no final do ano, a solicitação de uma sessão solene em homenagem a esta escola, que marca pela sua trajetória, participação junto à sociedade de Passo Fundo, formação de alunos, empreendedorismo e posicionamento na cidade de Passo Fundo, junto à educação também, nossos cumprimentos e nosso acompanhamento. A irmã Elci, diretora da escola, Elci Favareto, pessoa muito querida e conhecida, nossos cumprimentos e que estamos, Câmara de Vereadores, e o pedido de sessão solene por unanimidade aprovado, aguardando esse momento tão importante que ocorrerá na escola Notre Dame. E os alunos foi muito bonita essa homenagem, que cercaram a escola dando as mãos, muito simbólico. Também vamos fazer aqui a menção, vários pedidos de protocolo, de pedidos de providência junto ao Executivo, sempre estamos diligentes às nossas atuações, encaminhamos várias solicitações ao Executivo de faixas de segurança, faixas elevadas, em razão das solicitações da nossa comunidade e a nossa atenção ao trânsito de Passo Fundo. Registro também, hoje a pauta está extensa, e não há como nós, especialmente mulheres vereadoras, não fazermos a expressão do mês da mulher que se inicia hoje. O mês de março é um mês emblemático, não que não seja todos os dias,
Mas para nós estarmos ocupando espaços de fala, estarmos presentes na sociedade ativamente, cada pessoa, cada mulher na sua atuação, aonde ela desenvolva a sua atividade, sempre com devido respeito à sua referência como mulher, é o que nos move para garantirmos que o mês da mulher seja um mês não só de lembranças, como muito bem falou aqui os colegas que antecederam a fala, de questões difíceis, como a educação infantil, que ontem eu atendi uma mulher que referia: Jana, preciso de ajuda para as minhas crianças o dia inteiro, e ela tem 3 pequenininhos em educação infantil e precisa trabalhar e não tem como e onde deixar. Somente um turno na educação infantil, mas também as questões difíceis que temos quanto à violência doméstica, quanto à empregabilidade, mas também temos que verificar muito que hoje mulheres, em razão do desenvolvimento, em razão de assumirem culturalmente a postura de liderança e voz em suas famílias, em suas empresas, de estarmos evoluindo culturalmente na intenção de propagarmos cada vez mais o respeito à posição feminina. Estamos com muitas mulheres no empreendedorismo, muitas mulheres agentes de transformação em nossa sociedade. E a elas nós dedicamos também este mês para muitas e outras tantas ações e desempenharmos cada vez mais o protagonismo na sociedade brasileira. Por fim, quero deixar o registro como uma mulher política, o meu posicionamento independente, já conhecem a vereadora Janaína, posicionamento sempre muito calmo, mas racional, no sentido da palavra que agora mesmo referia, de respeito. Independente de questões ideológicas, políticas, e falo como liderança do MDB, partido que eu conheço bem a sua ideologia, não há como compactuarmos com uma fala tão bem colocada, as palavras do colega vereador Wilson, de infeliz, a fala de um vereador do Rio Grande do Sul que expressou toda espécie de discriminação. Poderíamos aqui citar inúmeros adjetivos, vamos deixar à parte tudo isso para expressarmos que todo trabalhador merece condições dignas de trabalho, seja ele homem ou mulher. Toda pessoa humana, independente da sua ideologia política e da situação que se encontre, merece o devido respeito na sua condição de cidadão ou cidadã, quanto à sua dignidade. E quando nós falamos em trabalho escravo ou análogo, existe legislação para isso, e se ocorreu, como de fato veio aos meios de informação, se ocorreu denúncia e pessoas foram assim liberadas de um trabalho tido como de trabalho escravizado, nós temos sim que nos rebelar a essa postura e agirmos e fiscalizarmos e não compactuar com esse tipo de postura. Independente de ser empregador, de ser empregado, trabalhador, seletista ou empreendedor. A palavra sempre é respeito. Obrigado, vereadora. Aproveito que a vereadora, enquanto a vereadora Ada se dirige à tribuna, fazer uma saudação especial ao doutor Adroaldo, aqui presente, do MDB. Seja bem-vindo, fique à vontade. Vereadora Ada, líder do PL. Boa tarde, senhor presidente, mesa diretora, caros colegas, quem nos acompanha presencialmente e também pelas redes sociais. Gostaria também de falar sobre o mês da mulher, sobre a defesa das mulheres. Eu acho lindo quando
pessoas vêm defender as mulheres. Eu as defendo também, mas defendo os homens, vereador Alberi. Eu gostaria que o Miqueias colocasse aí, porque eu acabei o meu discurso, segunda-feira, falando sobre uma presa política de Passo Fundo, que está lá em Brasília, minha amiga, uma mulher humilde, que mora aqui no bairro São Luís. E aqui está a família dela, que está aqui em Passo Fundo. Seu filhinho de 5 anos, um de 16, e a mãe de 75 anos, uma senhora que já sofreu um AVC, tem problemas cardíacos, é diabética. Eu fui ensiná-la a fazer a glicemia, porque era a filha quem sustentava a casa. Uma moça vigilante, que não tinha nada em desabono, que esteve em Brasília para se manifestar pacificamente, não participou de quebra-quebra nenhum. E eu não vejo essas mesmas mulheres que gritam pelas mulheres irem defender o direito dela ter pelo menos o devido processo legal. Só um momentinho, por favor, vereadora. Ela, a filha dessa senhora e mãe dessas crianças, não está tendo o devido processo legal. O artigo 318 do CPP, inciso 5º, como eu falei na sessão passada, ele já serviu para muitas mulheres, para libertar muitas mulheres, inclusive a mulher do Cabral, ladrão, que foi preso, e ela comprovadamente roubou milhões, e ela foi solta, tendo em vista que já há jurisprudência, inclusive, não só sobre esse artigo, mas também, não só até crianças pequenas, mas crianças até 12, 13, 15 anos, mães são soltas em função disso. Então, eu espero que mulheres que bradam no mês de março pelas mulheres possam estar indo lá no presídio da Colmeia e vendo a situação em que aquelas mulheres se encontram. Como já falei aqui, ficaram com a mesma roupa durante no mínimo 20 dias, que não tivemos acesso para levar chinelos, roupas, absorventes para elas. Muitas com as roupas ensanguentadas durante 20 dias. E eu não vi mulher nenhuma indo lá para defender o direito daquelas. Obrigada, vereadora. Não tomando seu tempo, apenas reportando a minha fala, que o tempo não é o todo suficiente para fazermos clareamento das nossas falas, mas me reportava isso. Independente de ideologia política, independente de posição que se encontre, a palavra respeito, ela convém em muitos aspectos, porque vivemos tempo de caça às bruxas. Obrigada, e vereadora. O pedido da parte, especialmente os cumprimentos à comentarista política Nádia Hartmann, seja bem-vinda. Gostaria também de agradecer a oportunidade da Câmara de Vereadores, Miqueias, pode passar, vereador Alberi, pela nossa ligação que temos com o Hospital de Clínicas de Passo Fundo. Tive a oportunidade de participar da formação dessas residentes em várias atuações, psicologia, nutricionista, enfermagem, foram várias áreas de atuação. Obrigada, vereador, pela oportunidade. Obrigado, vereadora. Nós que agradecemos. Liderança dos progressistas. Contemplado. Liderança do PTB. Ausente. PSDB. Ausente.
PSD. Ausente. PSC, vereador Tiaquinho. Ausente. Solicito que o segundo secretário assuma aqui a presidência, que eu quero fazer uso de 5 minutos que tenho direito. Com a palavra o presidente, vereador Alberi Grando. Meu caro Leandro, nosso secretário que preside nesse momento a mesa, em respeito aos nossos vereadores e quem está em casa, e dando uma explicação, eu acho que o que foi mencionado aqui antes, da importância do APAC, mas eu quero de qualquer maneira dar uma explicação porque nós estamos lá com o intuito de representar a Câmara de Vereadores pela importância do evento, e claro que a gente não domina um protocolo montado por outros, mas eu achei que era importante a gente esperar o momento de fazer uma manifestação em nome dos vereadores, da Câmara de Vereadores de Passo Fundo, que se fez presente lá com alguns vereadores, que eu agradeço. Havíamos sim montado uma alternativa B, digamos aqui, com o nosso segundo secretário, que abriria a sessão na hora certa, porque nós nos comprometemos em fazer isso, mas aí, infelizmente, nós com 2 vereadores viajando para Brasília, melhor 3, e 2 para Londrina, acabou não tendo quórum para iniciar a reunião. Mas eu agradeço a compreensão de vocês, né? Mais uma vez peço desculpas em respeito a vocês e continuo com o meu compromisso, Rufa, principalmente a Vossa Senhoria que sempre insiste nisso, que iremos cumprir sim com nossos horários. Outra vez, provavelmente, a gente repense essa questão para que não aconteça mais isso. Que você fique esperando, quem está em casa também, quem está nos visitando fica esperando. É um desrespeito às pessoas, por isso eu venho de público pedir desculpas. Muito obrigado. Enquanto devolvo a presidência ao titular, eu quero só agradecer também, presidente, ao bom senso dos vereadores, que foram parceiros, sensatos, a representatividade da Câmara, né, nesse dia histórico em que vocês estavam representando esse poder. Devolvo a presidência ao seu titular. Obrigado, Leandro. Comunicação de vereadores. Indiomar Vieira dos Santos, ausente. Gleicio Túlio Consalter. Cumprimento o presidente Alberi Grando, demais colegas vereadores e vereadoras que permanecem ainda na sessão, público presencial que acompanha a sessão nesse momento aqui na Câmara, também os nossos amigos e amigas que acompanham através das redes sociais. Inicialmente, colegas vereadores, comunidade, eu quero destacar, colega professora Regina, gostaria já que o meu amigo Miqueias postasse no telão aqui, um importantíssimo trabalho de uma amiga conhecida nossa, até, por sinal, já vários colegas vereadores já estão também se manifestando que já o conhecem, e para quem ainda não o conhece, ela posteriormente vai passar nos gabinetes de vossas excelências para demonstrar novamente esse trabalho, esse projeto, que é a ideia própria dela, né? Uma lutadora, uma guerreira, a nossa amiga Emanuele Souza da Silva, com o projeto Autismo Cartoon, aonde ela trabalha aqui nas escolas municipais, ela está também divulgando esse projeto a nível estadual, a nível de Brasil também, colegas vereadores, por conta dessa pauta importantíssima que é com relação às crianças autistas, né? Então a gente, né, analisando, nós como pais, né, professora Regina, analisando a dedicação, a entrega, e praticamente sozinha, sem muita ajuda, e ela está justamente nos pedindo esse auxílio, vai entrar em contato também com os demais colegas vereadores e vereadoras, né, para destacar a importância não apenas do projeto, mas também somos sabedores que não conseguimos ir muito além sem uma ajuda financeira. Então a gente deixa já claro aqui para a comunidade também, né, que está nos acompanhando nesse momento, que tem o interesse, eu acho, é uma causa importantíssima,
porque nós acabamos tendo uma ideia de fora. Agora, no dia a dia, né, tendo uma criança, tendo um filho ou filha, né, vereador Leandro, com autismo, a gente sabe das dificuldades, a gente sabe do dia a dia como é e precisa, sim, desse amparo, não somente por conta de projetos como esse, mas também do poder público. Então, aqui fica essa minha manifestação nessa tarde para dar um destaque especial a esse projeto da nossa querida amiga. E continuamos, né, vereador Rufa, essa nossa luta, ainda estamos engatinhando ainda, nós já estamos iniciando no 3º mês do ano, vereadora Ada, mas continuamos na luta com relação aos nossos pedidos, né? Já me manifestei aqui, pessoalmente na sessão de abertura com o prefeito municipal, esperamos que medidas sejam tomadas para que a gente não fique repetitivo aqui e quem sai prejudicado é a nossa população. Seria isso, presidente. Obrigado, vereador. Vereador Evandro dos Santos Meireles. Declina. Vereadora Eva Valéria Lorenzato. Só um pouquinho, deixa eu tentar ajeitar aqui isso aqui. Ele não para, ó. Aí acho que vai dar. Não, já está tudo bem, vereador. Obrigada. Então, colegas vereadores, vereadoras, comunidade, estava ouvindo aqui as colegas e hoje também tenho escutado muito aí algumas lideranças falarem que estamos vivendo tempos de caça às bruxas. E eu imagino que seja na questão política, né? E aí, para nós, do Partido dos Trabalhadores, que temos o Lula reeleito presidente do Brasil, eu diria que nós já estamos vivendo mesmo o período de caça às bruxas, no mínimo, acho que antes de 2016. Entendemos bem o que é o sofrimento da caça às bruxas. Tomara que esses tempos terminem no nosso Brasil. Temos muita esperança. Chega de caça às bruxas nesse nosso querido Brasil. Mas eu também quero repercutir aqui. Tenho recebido várias ligações, contatos aí de professores me relatando o não pagamento das unidocências e dos regimes dos professores da rede pública municipal. E aí os professores me diziam que todo início de ano, vereador Wilson, é a mesma situação, que o Poder Executivo tem que pagar esses benefícios, né, para o magistério em folha suplementar e que vamos tentar evitar esse sofrimento para esses servidores públicos da área da educação que tem um papel tão importante para o desenvolvimento do nosso município, vereadora Regina. É inacreditável, uma coisa que é evitável, que pode ser pensada com antecedência, a Câmara de Vereadores ainda recebendo todo o início de ano uma questão, gente, unidocências, regimes dos professores da rede pública municipal, é o básico. Queremos pedir ao vice-líder do Executivo, por favor, sensibilize aí, não sei se é a Secretaria da Educação, que área é que tem que organizar, né, essa folha suplementar, que o faça com a brevidade possível, o quanto antes, para que esses profissionais da área da educação recebam o que lhes é de direito, que é o básico aí, que já é tão pouco, né? Pelo trabalho assim de excelência que os nossos profissionais da área da educação fazem aqui na rede pública municipal. Eu tenho participado aí de alguns lançamentos de projetos da Secretaria da Educação e, olha, tenho que destacar aqui, que sorte que o professor Adriano tem de contar com professores, com as professoras da rede pública municipal e dos funcionários das escolas, gente, que eles são aguerridos, têm um amor, é tipo assim, ó, 24 horas por dia eles vivem a educação, eles vivem o ambiente escolar. Parabéns, e que a nossa Secretaria da Educação se atenha a questões básicas. Obrigada, senhor presidente. Obrigado, vereadora. E encerrando, Ernesto dos Santos.
de maneira gloriosa. Está o Ernesto encerrando a manifestação de vereadores. Senhor presidente, demais colegas vereadores e vereadoras, quem nos acompanha através das redes sociais, eu vou falar na mesma linha da colega Valéria, da ProRegina, que é sobre a educação. Eu não sei se é só no meu gabinete, mas acredito que seja em todos, a procura de pessoas, de pais, a busca de ajuda, que não conseguem vaga na escola infantil. Então, o que a gente está pensando e está lutando? Que realmente haja mais transparência, que seja assim, que as pessoas consigam saber onde é que tem realmente essas vagas. Eu estava conversando com os pais essa semana, da Lucas Araújo, que só tinha vaga no São Cristóvão. Outros pais do São Cristóvão dizendo que só tinha vaga na Lucas. Então parece que está tendo um desencontro. E essa informação, essa clareza, nós temos que ter para passar para o nosso pessoal, para os nossos pais, que muitos têm que sair de manhã cedo com os seus filhinhos a pé, porque não tem um carro para levar. E já pensou ter que atravessar um bairro, uma cidade, aí para levar suas crianças na escola. Então nós temos que avançar, nós temos que trabalhar mais sim nessa demanda da educação, de favorecer mais esses pais que precisam deixar seus filhos para irem trabalhar e estão tendo dificuldade. Uma mãe se queixando que perdeu o emprego porque chegou várias vezes atrasada, porque tinha que levar suas crianças na escola e era muito longe. Então eu acho que está na hora de nós pensar com mais seriedade, com mais carinho nesta área da educação, para favorecer esses pais que realmente precisam e estão pedindo, por favor, para nós ajudar. Mas a gente não tem muito o que fazer, mas vamos lutar no que nós pudermos para que seja melhorado essa situação das escolinhas, da escola infantil, para que essas crianças consigam ter, né, uma escola mais perto das suas residências, que parece que não sei o que está acontecendo, que nem esses pais, tanto da Lucas como do São Cristóvão mandarem para Lucas, da Lucas mandarem para São Cristóvão. Então, acho que está faltando um alinhamento aí para que as coisas se ajeitem e todo mundo fica perto das suas casas, das suas residências e que consigam, né, ter um pouco mais de tranquilidade com os seus filhos. Seria isso, presidente, meu muito obrigado. Eu que agradeço, vereador. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão e convoco os senhores vereadores e senhoras vereadoras para a próxima reunião plenária ordinária, realizar-se no dia 6 de março do corrente, às 15 horas. Muito obrigado. Uma boa tarde a todos. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo.